Olá, sétimo ano, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos em casa e cuidando da saúde. Nessa videoaula de hoje, nós iremos dar sequência à correção das atividades da unidade 2, expansão e integração do território. Vamos lá? Oi, sétimo ano. Vamos começar então a correção das nossas atividades pelas atividades 1 e 2 da página 47, integrando com História. Primeiro temos duas imagens para analisar e textos para serem lidos. Vamos lá? Bandeirantes, nem heróis nem vilões. Entre os séculos XVI e meados do século XVIII, foram organizadas entradas e bandeiras, expedições que partiam em direção ao interior, com o objetivo de aprisionar indígenas para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, descobrir metais e pedras preciosas, reconhecer e mapear o território e capturar escravizados fugitivos. As entradas eram organizadas pela coroa portuguesa e as bandeiras por particulares, como senhores de engenhos, fazendeiros, comerciantes e donos de minas, e eram lideradas por moradores da vila de São Paulo, chamados bandeirantes. Os bandeirantes eram filhos de indígenas e portugueses, que manuseavam com habilidade o arco e flecha, e também armas de fogo. Falavam tupi e tinham contato com os povos indígenas, seguindo o curso dos rios ou navegando por eles. Quando possível, os bandeirantes abriam trilhas e caminhos pelas matas, e alguns de seus pontos de parada e descansos transformaram-se em cidades como Tietê, São Paulo, Pirapora do Bom Jesus, São Paulo, Goiás e Cuiabá. Os bandeirantes foram representados por muito tempo como heróis, responsáveis pela expansão do território brasileiro, ou como vilões, responsáveis pelo extermínio de indígenas e africanos. A maneira de vê-los depende em grande parte de quem narra a história, de qual é o aspecto que se deseja enfatizar. Então, temos aí duas imagens para analisar. A primeira imagem é Retrato de Domingos Jorge Velho e a segunda, Soldados Índios da província de Curitiba escoltando selvagens. Vamos ler o trecho? A imagem construída pelos historiadores e políticos paulistas mostra o bandeirante como um homem imponente, de longas botas, chapéus de abas largas, capas, armas na cintura. A realidade era bem mais dura e violenta. As tropas, compostas por uma maioria de escravos indígenas, caminhavam descalças por distâncias inimagináveis. A fome era companhia constante. As roupas se resumiam a calças e camisas de tecido grosseiro, chapéu de palha, mosquete, pistolas, espingardas, geralmente enferrujadas, para os que lideravam, forquilhas, arcos e flechas como armas para a maioria. A questão número 1 pede para sublinhar no texto da seção, com cores diferentes, os trechos que definem ou se relacionam com diferença entre bandeiras e entradas, cidades que surgiram de pontos de parada dos bandeirantes. Então, voltando no texto, a gente vai sublinhar a parte aí, o segundo parágrafo, onde fala: as entradas eram organizadas pela coroa portuguesa e as bandeiras por particulares, como senhores de engenhos, fazendeiros, comerciantes e donos de mina. A segunda parte para a gente sublinhar está no terceiro parágrafo, onde fala: seguindo o curso dos rios ou navegando por eles, quando possível, os bandeirantes abriram trilhas e caminhos pelas matas, e alguns de seus pontos de paradas e descanso transformaram-se em cidades como Tietê, Pirapora do Bom Jesus, Goiás e Cuiabá. Essa é a questão 1, sétimo ano. Vamos para a questão 2. Com base na análise das imagens e na leitura dos textos, explique como o mito criado acerca dos bandeirantes no início do século XX distancia da realidade no período colonial. Então vamos lá, vamos analisar. O bandeirante era um herói branco, bem vestido, foi uma criação da elite paulista. Quem deu essas características para o bandeirante foi a elite paulista,
querendo demonstrar superioridade no cenário nacional no início do século XX. Na verdade, os bandeirantes eram mestiços, viviam em condições precárias e tiveram de aprender os costumes indígenas para sobreviver. Então, são 2 pontos de vista aí, né, sétimo ano? Mudando então a página do livro, nós vamos lá para a página 51, onde temos 2 mapas para analisar. O primeiro mapa é o tráfico de africanos escravizados, séculos 7 a 19. O segundo, tráfico de escravos da África para a América, século 16 a 19. Número 1. Em qual dos mapas está representada a quantidade de escravizados que desembarcou na América? Que recurso gráfico foi usado para isso? Então, foi no mapa 2, correto, sétimo ano? E foram utilizadas aí setas com diferentes espessuras. Questão número 2. O que representam as setas de cor verde e laranja no mapa 1? As setas verdes representam o tráfico ocidental, ocorrido entre os séculos 16 e 19, nos oceanos Atlântico e Índico. As setas laranjas representam o tráfico oriental, ocorrido entre os séculos 7 e 19, principalmente para o mundo muçulmano. Vocês viram aí que está entre aspas. Número 3. Qual a cor de seta no mapa 1 se relaciona com as informações trazidas no mapa 2? Explica essa relação. As setas verdes no mapa 1 representam o tráfico de escravizados da África para a América, assim como ocorre no mapa 2, que também representa a quantidade de escravizados que cruzam o Atlântico no período indicado. Questão 4. Observe novamente os mapas 1 e 2 e responda as questões. Letra A. Que região da África foi o principal ponto de partida de escravizados para a América? Então, o sétimo ano está lá na costa oeste da África Central. Conseguiram perceber? Letra B. Quantos escravizados eram originários dessa região? Aproximadamente 5,7 milhões de escravizados. Letra C. Qual o número aproximado de escravizados africanos que foram trazidos para o Brasil? Em qual dos mapas você obteve essa informação? Então, eram aproximadamente 4,8 milhões de africanos. A informação foi obtida no mapa 2. Número 5. Observe no mapa 2 as áreas que receberam o maior número de escravizados no Brasil. Qual área recebeu o maior contingente dessa população? Então, a gente analisando lá, a gente vai perceber que a região sudeste foi a que mais recebeu esse contingente, ok? Vamos mudar a página novamente, indo agora lá para a página 64, onde vamos corrigir aí as questões de 1 a 4. A questão número 1 pede o seguinte: identifique as frases como verdadeiras ou falsas. Então, vamos analisar aí. A primeira, a letra A, né? A produção e a exportação de café foi a mais importante atividade econômica desenvolvida na América Portuguesa? Não foi, né? Sétimo ano. Olha a letra B. O pau-brasil foi o primeiro produto explorado no território que viria a fazer parte do Brasil? Certinho, foi sim. Letra C. O corte e o transporte do pau-brasil eram realizados com a utilização de mão de obra escravizada africana? Não, eram os indígenas, não é isso? Letra D. A extração de pau-brasil pouco contribuiu para a expansão e a ocupação e integração do território da América Portuguesa. Certinho, então ficou a letra A uma alternativa falsa, a letra B uma alternativa verdadeira, a letra C falsa e a letra D verdadeira. Número 2. Em que parte do território da América Portuguesa o pau-brasil estava concentrado? Quem eram os responsáveis por sua extração e até quando ela ocorreu de forma mais intensa? Então, o pau-brasil estava concentrado aí numa estreita faixa do litoral da América Portuguesa.
A árvore era extraída pelos indígenas. A extração ocorreu de forma mais intensa até o ano de 1530. Questão 3. Por que a partir de 1530 os portugueses resolveram ocupar efetivamente suas terras na América? Primeiro, devido ao declínio aí do comércio com o Oriente e também para proteger o território de possíveis invasões. Questão número 4, temos aí uma fotografia. Observe a fotografia e responda as questões. A gente está vendo aí uma rapadura, não é isso? Então vamos lá. A rapadura é obtida a partir da transformação de que produto? Cana-de-açúcar. Letra B. Explica a importância do cultivo da cana-de-açúcar no processo de ocupação da América Portuguesa. Então vamos lá. O que a gente pode falar sobre isso? O cultivo da cana-de-açúcar favoreceu a integração entre o litoral e o interior da América Portuguesa, pois estimulou o deslocamento de outras atividades econômicas que abasteciam a região produtora de cana-de-açúcar, como, por exemplo, a carne, animais de trações, que auxiliavam aí no trabalho dos engenhos. Letra C. Na América Portuguesa, a produção canavieira ocorreu principalmente em qual macro-região do Brasil atual? Então, onde que aconteceu o 7º ano? Na região Nordeste, ok? Oi, 7º ano. Então, corrigidas essas atividades, a gente deixa para a próxima videoaula a sequência da correção do que ficou faltando e também a explicação de novos conteúdos. Fiquem com Deus, se cuidem, até o nosso próximo encontro. Um abraço!